Queridos irmãos, saudações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus esteja conosco nesta noite, onde nós estaremos prestando culto de adoração a esse Deus, que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias, na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, dos versos 1 ao verso de número 12. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, dos versos 1 ao verso de número 12. O texto diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, quando também em todo o mundo está produzindo fruto e conhecimento. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruído por Epáfra, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiéis ministros de Cristo, o qual também vos revelou do vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, e toda a sabedoria, entendimento espiritual, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para com seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, segundo fostes com todo poder, segundo a força da sua graça, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém. Vamos orar neste momento. Querido Deus Todo-Poderoso, que nunca tivesse princípio, nem há de ter fim, abrasa, Senhor, os nossos corações com o fogo do teu divino amor. Este fogo, Senhor, será a purificação de nossas almas e conforto de nossas vidas. Pai, reunidos nesta noite, em adoração ao Senhor, fala aos nossos corações, por intermédio da sua doce e gloriosa palavra. Pedimos tudo isso em nome do teu Filho Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Quero trazer como tema da nossa mensagem intercessão, ministério de amor exercido pela igreja. Em tempos de Covid-19, ou popularmente conhecido como coronavírus, falamos muito sobre oração. Muitos dizem só a oração pode aplacar esta epidemia. Outros dizem só vamos vencer por intermédio da oração. Mas o que é oração? O que nós entendemos por oração? O que a Bíblia diz sobre oração?
Alguém disse que oração é a fusão do desejo finito com a vontade infinita. Oração é o canal aberto por meio do qual Deus opera a sua vontade soberana. Oração é o Éden da terra, onde Deus anda ao frescor do dia. É eco dos cânticos à hora crepuscular. É porta da eternidade, onde Deus e o homem se encontram. Oração é a torre da alma, onde os raios brilhantes e quentes do sol penetram. Oração é a criancinha magoada, procurando repouso nos braços do Pai. Oração é o clamor silencioso do íntimo da alma, o campo onde batalhas são travadas e vitórias conquistadas. O homem foi criado por Deus para ter comunhão com Ele, e a oração é um meio de graça, parte importante do nosso relacionamento com Deus, com o Pai. Quando nós lemos ou recitamos a oração do Pai Nosso, registrada lá em Mateus, no capítulo 6, dos versos 9 ao verso de número 13, podemos perceber que na oração de Jesus, ela inclui adoração, petição e confissão. E lá nos Salmos, nos fornecem modelos desses 3 tipos de oração. E também podemos perceber que lá também inclui a intercessão. Desses modelos de orações, gostaria de chamar a sua atenção para um. Nós adoramos, nós pedimos, nós confessamos, mas a intercessão tem ficado um pouco de fora, um pouco de lado, até mesmo um pouco esquecido por nós, como igreja do Senhor. Se olharmos para a nossa igreja dos nossos dias, percebemos que ela não tem desenvolvido esse tipo de oração. Num passado não tão distante, vemos nações inteiras apresentando a Deus as necessidades e preocupações dos outros. A intercessão, meus queridos, é um exercício da dádiva do amor de Deus por aqueles que necessitam de algum tipo de ajuda desse Deus que é Pai, esse Deus que cuida do seu povo, que cuida dos seus filhos. No texto que outrora lemos, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo, ele é um modelo desse tipo de oração. Colossenses era uma cidade importante da Frígia, no vale superior do rio Libo, onde hoje fica a região centro-sul da Turquia. E nesta cidade servia de centro um comércio grandioso. E esse comércio ficava numa encruzilhada da principal estrada que ia de Éfeso para o leste. Provavelmente o apóstolo Paulo, ele não conhecia a igreja que residia ali em Colossos, mas foi informado pelo bem-estar, pela gloriosa saúde espiritual que essa igreja havia adquirido ao longo dos seus dias. Na realidade, Colossos era uma comunidade. A igreja ali era uma comunidade gloriosa, vivia de uma forma abençoadora, e onde abençoava também aqueles que ali estavam junto com eles. Em sua carta, ele conta da motivação da sua intercessão.
pelos quais ele estava ali, orando, intercedendo pela vida daqueles nossos irmãos. Eu gostaria nesta noite, meus queridos, trazer aqui aos irmãos, mostrar a nós que intercessão é um ministério de amor exercido pela igreja. A intercessão do apóstolo Paulo centrou-se em 3 grandes problemas que ameaçavam a saúde daquela igreja. Eu vou trazer para vocês aqui essas 3 ameaças. A primeira ameaça estava ali realmente trazendo problemas, dificuldades para a saúde da igreja em Colossos. Era a falta de entendimento. Podemos perceber isso lá no capítulo 1, no verso de número 9, que diz assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir de que transbordeis do pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. A igreja em Colossos estava sendo ameaçada pelos falsos profetas, pelos falsos mestres. E Paulo intercede por eles. Mais do que nunca, precisamos interceder pelos nossos irmãos, interceder pela nossa nação, interceder pelo mundo em que nós vivemos. O povo está morrendo, porque não conhece os propósitos de Deus em suas vidas. A quantidade de bobagem que se faz dentro das nossas igrejas, que não tem nada a ver com a doutrina cristã, que é algo impressionante. Muitas pessoas não conseguem nem distinguir o que é de Deus e o que é do diabo. Algum tempo, ainda muito jovem, vivendo em uma congregação, ao término do culto, eu vi uma irmã chegando perto de mim e disse assim: olha, é interessante quando aquele ator ele termina o seu programa, e ele então faz dessa forma assim, terminando o programa. E então ela disse para mim: olha, eu acho esse homem tão espiritual. Meus irmãos, que infantilidade é esta? Nós precisamos orar, nós precisamos interceder. Se realmente quem conheceu esse ator, sabe que de espiritualidade ele não tinha nada, vivendo realmente uma vida longe da graça de Deus. Como que esse gesto então reflete uma espiritualidade de uma pessoa? Não! Precisamos sim orar, precisamos interceder pela igreja, para que nela haja entendimento, para que ela possa ter entendimento, para que ela possa ter discernimento. E Paulo ora para esta igreja, Paulo ora para que os nossos irmãos de Colossos, eles tivessem entendimento. Vivemos dias em que as pessoas faltam entendimento do Senhor. Tudo é espiritual, tudo é de Deus. É só a pessoa falar algo a respeito de citar algumas coisas bíblicas que diz: não, esse é de Deus. Não, meus irmãos, precisamos ter discernimento. Paulo preocupava com esta ameaça. Alguns irmãos estavam vivendo ali sem entendimento, não conseguiam entender o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que é do diabo. Então agora, Paulo ora e pede a Deus:
Deus, dê entendimento à sua igreja. Na realidade, o que nós oramos nos nossos dias, exatamente isso, pedindo a Deus entendimento à sua igreja. Precisamos orar, precisamos interceder, para que a igreja dos nossos dias, ela abrace o conhecimento, vindo da parte de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A segunda ameaça que o apóstolo Paulo ora, intercede, é a falta de obediência e sinceridade. Ele trabalha isso nos versos 10 e 11, onde ele diz assim: a fim de vivermos de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Ao começar aqui por Adão e Eva, a humanidade se tornou desobediente por natureza. A desobediência, meus queridos, só nos leva a afastar de Deus cada vez mais. Mas do contrário, ao obedecermos à voz de Deus, ao obedecermos a Deus, nós vamos nos aproximando cada vez mais de Deus. Cada vez mais que nós obedecemos ao Senhor, mais nós aproximamos do Deus glorioso e poderoso. A intercessão do apóstolo Paulo na obediência chega ao seu ponto máximo, chega ao ápice, quando ele diz assim: para o seu inteiro agrado. Não é por isso que nós somos criados. Nós somos criados para agradar a Deus, não para agradar a nós mesmos. Paulo então agora ele ora e intercede para que o Senhor dê obediência, para que a igreja seja obediente e ela seja sincera diante do Senhor. Paulo ele está dizendo: é o que importa aos homens, é o dever de agradar a Deus. O dever de agradar a esse Deus que nos criou, esse Deus que nos deu Jesus como o nosso Salvador. Uma igreja, meus queridos, desobediente, busca em si o próprio prazer, em agradar a si mesmo. A igreja, quando ela vive em desobediência, ela não se preocupa em agradar aquele que deve agradar, que é Deus, e sim a ela mesma. Somos desobedientes quando a igreja deixa se levar pelas filosofias vãs, quando a igreja deixa levar pelas sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos deste mundo, e não segundo Cristo. Hoje há uma dificuldade em saber quem está no controle, se é Deus ou se é o homem. E a Bíblia diz assim, que o fim do homem é adorar a Deus, mas na prática isso não tem sido uma verdade. Não é isso que nós temos visto. A desobediência tem sido o cerne desta geração. Uma geração que vive caminhando pelo seu próprio curso, seguindo os seus próprios conceitos, seguindo as suas próprias filosofias, seguindo a sua própria vida.
através da desobediência, os homens se tornaram, de acordo com as Escrituras, orgulhosos, idólatras, mentirosos, falsos, enganosos, amigos dos prazeres, muito mais do que amigos de Deus. A desobediência tem afastado o homem de Deus. E Paulo então disse que esta é uma das ameaças que estava para corromper a igreja de Colossos. Esta era uma das ameaças que estava para destruir os alicerces da igreja em Colossos. E que nós, nos nossos dias, precisamos também abrir os nossos corações, nossos entendimentos, para viver uma vida obediente diante do Senhor, fazendo a sua vontade, seguindo o curso do Senhor, em direção à Canaã celestial. Enfim, Paulo também chama a atenção para uma última ameaça: a falta de moralidade. Veja bem o verso de número 12, quando Paulo diz assim: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Paulo aqui, ele dá graças a Deus pela excelência moral da igreja. Olha o que ele fala: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Oh, meus queridos, essa igreja, ela procurava viver a pureza dentro daquilo que ela havia aprendido. Ela buscava a pureza, ela buscava viver a vida moral que havia aprendido nas páginas das Sagradas Escrituras. Aquela igreja entendia muito bem quem era Jesus. Aquela igreja entendia muito bem o plano de salvação que Jesus trouxe a ela. Era uma preocupação da igreja em Colossos em viver longe do pecado. E Paulo aqui está chamando a igreja, e dizendo assim: igreja de Deus, dou graças ao Senhor, eu louvo a Deus por vocês viver uma vida santa, por vocês estar buscando viver uma vida de santificação. Vocês têm tido nojo do pecado, vocês têm vivido tão somente para Deus. Vocês têm buscado realmente se aproximar diante de Deus através da purificação, da santificação. Então, meus queridos, Paulo está aqui orando. Eu quero chamar a atenção de você. Você, meu irmão, você, minha irmã, pastores, presbíteros, a igreja que você está congregando, essa igreja preocupa a viver longe do pecado? Se sim, então faça como o apóstolo Paulo: dou graças por ela. Mas agora, meus queridos, se não, então está na hora de você orar, de você interceder pela sua igreja, porque nós sabemos o que tem matado a igreja é o pecado. O que tem matado a igreja é a imoralidade. No decurso da história, temos assistido cortejos e mais cortejos fúnebres de igrejas que têm se afundado no pecado.
igrejas que têm se distanciado de Deus, uma vida imoral, uma vida longe da presença do Senhor. Essas igrejas morreram exatamente porque elas deixaram o pecado ramificar dentro delas. Eu quero deixar um alerta aqui a nós: não brinque com o pecado dentro da igreja. Ele pode matar a sua igreja. Ele pode destruir a sua igreja. E é por isso que o apóstolo Paulo nos ensina a orar e interceder pela igreja, para que Deus restabeleça, para que Deus mude a sorte da igreja, para que Deus afaste da igreja aquilo que realmente tem afastado ela do próprio Senhor, do próprio Deus. Eu gostaria de concluir, meus queridos, dizendo que a intercessão do apóstolo Paulo pela igreja ali em Colossos foi na realidade para que essas ameaças não danificassem a igreja, para que essas ameaças não trouxessem malefício para uma igreja que estava no seu curso tão bem diante do Senhor. E essas ameaças que estavam tentando invadir a igreja de Colossos, pode ser que essas ameaças elas não estão tentando entrar dentro das nossas igrejas, ou seja, elas podem já ter instalados, ramificados dentro das nossas igrejas. E é por isso que eu conclamo você agora a orar, a interceder pela sua igreja, em nome de Jesus. Amém.